Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, manda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Pronto, o menino voltou. Ah, peraí, ainda. Minha câmera está desligada. Pronto, o menino voltou. Olá, amigos, boa noite, nossos queridos internautas. Boa noite, Marlene. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo na paz. Graças a Deus. Boa noite, Márcio Werneck. Boa noite. Falei certo, Márcio? Falou. Boa noite, meu filho, tudo bem? Obrigado pelo convite. Nada. Para a gente é uma grande alegria, uma satisfação trazermos a este programa sempre novos irmãos para confabular conosco, compartilhar essa mensagem de Jesus e levando o próprio Cristo aos lares, aqueles lares que abrem as portas e deixam Jesus entrar. E nessa conversa, à medida que cada um de nós permitimos ele adentrar, a gente percebe que a energia se modifica. É por esse motivo que, nesse instante, nós vamos convidar a nossa querida Marlene Cardeal para proferir a nossa prece inicial. Por favor, Marlene. Bons espíritos, a espiritualidade amiga, em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus e da pleiade de espíritos que nesse momento vivam conosco, pela paz do nosso planeta, pela harmonia familiar. Senhor, que essa mensagem chegue a milhões de pessoas e que ela conforte corações e que ela encha, Senhor, de esperança muitos dos nossos irmãos que têm um bom ânimo para seguir a sua reencarnação e seu momento na erraticidade. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de executar esse trabalho.
Mestre amado, envolve de muito amor a Rádio Estação da Luz na figura de Tavares. Que este trabalho, Senhor, se multiplique e tantos outros irmãos nossos queiram e possam fazer também. E assim, Senhor, damos início ao nosso Evangelho com Emmanuel, em Tua presença, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja e assim será. Em nome de Jesus. Muito bem. Amigos queridos, neste programa nós estamos estudando o livro Roteiro, que é de Emmanuel, e nós, nesta noite, nós vamos conversarmos com o nosso Márcio e Marlene sobre a mensagem de número 7, que fala no aprimoramento. Né? Nessa mensagem, Emmanuel vai trazer a necessidade desse estudo constante e provando para nós, nos mostrando que isso tem uma direção direta em nosso roupa espiritual. E nós estamos aqui reencarnados justamente com este processo de aprimorar. Para tanto, nós iremos ler a mensagem e depois nós convidamos Márcio para tecer comentários em torno da mensagem. Marlene, por favor, você inicia. Ô, Márcio, você entendeu até onde você vai? Ixi, a internet de Márcio está ruim. Mas vamos lá. Até ele voltar, vamos lá, Marlene. No aprimoramento. No aperfeiçoamento do corpo espiritual, além do primitivismo de certas almas que jaz longo tempo entorpecido após a morte física, observamos ainda o quadro das mentes evoluídas intelectualmente, mas submersos nas densas vibrações decorrentes de compromissos escuros. Não permanecem no regime de inércia. Em sono laval, entretanto, agitam-se nos desvarios da loucura. Criam imagens que vivem e se movimentam na intimidade delas próprias, no tempo indeterminado, cuja duração varia com a força do impulso de suas paixões. Carrego consigo os dramas imensos de que se fazem autores. Encarnada na Terra, a inteligência vive entre as provações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciada. Geralmente... Você vai? Bom, geralmente, porém, o homem desequilibra os próprios sentimentos. O homem desequilibra os próprios sentimentos, inclinando-se em maior ou menor percentagem. Continue, Márcio, para o afastamento. Continue aí, querido, por favor. Para o afastamento das leis com as quais se deve nortear. Atravessa os caminhos humanos, ganhando pouco e quase sempre perdendo muito dentro de si mesmo, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes que produz para o consumo de suas necessidades mentais. Assim é que a desencarnação não lhes modifica o campo íntimo. Encasulada no círculo vibratório das criações que lhe dizem respeito, a alma sofre naturais inibições ante a paisagem da vida gloriosa. Não possui ainda órgão de percepção para sintonizar-se com os espetáculos deslumbrantes da imensidão. Encarcerada, qual se encontra entre as paredes estranhas das concepções obscuras e estreitas em que se agita. Como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações, emitindo luz que é também matéria sutil, a alma permanece no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem que prevaleçam
as forças e desejos que lhes são afins, porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões inabordáveis, até agora pelas investigações terrestres. Podendo alimentar-se por tempo indefinível das emanações dos próprios desejos. Entidades existem que estacionam durante muitos anos dentro dos quadros emocionais em que se comprazem, atrasando a marcha evolutiva, até que reencarnam na recapitulação das experiências em que faliram, retomando o serviço de purificação interior para a sublimação de si mesmo, de si mesmas. Desse modo, somos defrontados por dolorosos fenômenos congeniais. Suicidas recomeçam a luta física no círculo de moléstias ingratas. E criminosos reaparecem no berço com deploráveis mutilações e defeitos. Alcoólatras regressam à existência em companhia de pais que se sintonizam com eles e grandes delinquentes resetam a viagem do aprimoramento moral para a esfera de provas temíveis, quais sejam as de enfermidades indefiníveis e de aflições dificilmente remediáveis. No extenso e abnegado viveiro de almas que é o mundo, pouco a pouco, de século a século e de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, nosso espírito constrói lentamente, para o próprio uso, o veículo acrisolado e divino, com que, um dia, ascenderemos à sublime habilitação que o Senhor nos reserva em plena imortalidade vitoriosa. Esse é nosso querido Emmanuel. Muito bem. Diante do que nós ouvimos, diante do que foi colocado aqui por Márcio, Marlene, nós vamos então pedir ao nosso querido amigo, um amigo do coração que a gente ama muito, para que possa proferir as suas impressões com relação à mensagem que nós acabamos de ler, no aprimoramento. É com você, Márcio, que Jesus te abençoe. Obrigado, Renilda, obrigado, Marlene, obrigado a toda a equipe pelo convite. Ao ler esse texto, eu tive a curiosidade de pesquisar o ano dessa mensagem, 1952. E essa mensagem não poderia ser mais atual. De lá para cá, tão pouco mudou, né, com relação aos anseios da humanidade terrestre. É interessante que o texto ele inicia falando de aperfeiçoamento do corpo espiritual, ou seja, do perispírito, que é o corpo que nós levamos em muitas vidas, em muitas moradas. Esse corpo vai sendo aperfeiçoado lentamente, através das experiências. Só que, infelizmente, nós, num momento de apego ainda ao materialismo, ao imediatismo. Então, esse texto é a história das nossas vidas, resumido. Porque representa a nossa busca de Ok. Então, enquanto o Márcio se ajusta lá na internet, como ele estava colocando, voltou, Márcio? Ainda não. Programa ao vivo tem dessas coisas. Internet cai, enfim, é assim. Falar de Jesus é um grande desafio e nós precisamos compreender isso. No aprimoramento espiritual, na busca constante na qual nós estamos hoje de lapidar... Voltou. Pronto. Prossegue, Márcio. Gente, desculpa, meu sinal está
Hoje está horrível, não estou entendendo, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu estava comentando que esse texto fala um pouco sobre a história das nossas vidas, das nossas buscas e dos nossos apegos, das nossas paixões, né? Na tentativa de tentar crescer, superar os nossos séculos de sombra, se nós olharmos para trás, por quantas situações, quantas dificuldades nós mesmos criamos através das nossas escolhas, e trazemos todo esse passado no nosso espírito. E é um grande desafio tentar superar. É um trabalho realmente de muitas encarnações, mas é um trabalho do dia a dia também. Porque aparentemente é algo grandioso, né? Tentar superar todo esse passado de sombra, de apego, as paixões que o texto descreve. Mas é possível, né? Nós temos exemplos de que é possível. É um trabalho do dia a dia, um trabalho muitas vezes silencioso, de pequenos detalhes, pequenos gestos, nós podemos fazer a diferença. Um abraço, um bom dia, uma boa tarde, um aperto de mão, um sorriso. Isso tudo pode fazer muita diferença para muitas pessoas. E vai nos ajudar a quebrar esse círculo vicioso, né? Porque parece que repetimos muitas experiências. É muito difícil quebrar esse círculo, né? E o grande mecanismo divino que nos auxilia na quebra desse círculo vicioso das nossas paixões é justamente a reencarnação. E esse é um conceito que muitas pessoas ainda não despertaram, né, para a justiça divina sendo realizada, sendo concretizada através dos processos reencarnatórios. Ao mesmo tempo que espiamos o nosso passado, temos oportunidade de novos aprendizados, e é tudo ao mesmo tempo, né? Esse mecanismo de justiça nos permite colher os frutos, as sementes que plantamos, e colher os frutos dessas sementes. Nem sempre a colheita é fácil, né? Como perceber. Então, prosseguindo, nós vamos lembrar aí o momento em que Emmanuel abre a mensagem e dizendo que, além do primitivismo de certas almas que já vêm longo tempo entorpecidas após a morte física. Continue, Márcio. Oi, gente, desculpa pelo sinal, tá? Eu estava dizendo que bom que estamos aqui encarnados, uma enorme oportunidade evolutiva. Nós sabemos que tem espíritos que, se retroalimentando pelas suas próprias sombras, não desejam encarnar, porque no íntimo eles sabem que é uma maneira de deter a evolução e deles manterem essa influência deliciosa. Né? Nós sabemos que vivemos em dimensões distintas, né? E somos influenciados o tempo todo. E de acordo com a nossa sintonia espiritual, nós iremos nos afinizar com certas ideias, certos conceitos. Então é muito importante buscar uma sintonia fina, de uma energia mais sutil, para que possamos buscar um crescimento e, ao mesmo tempo, aproveitar essa chance de estarmos reencarnados. Esses espíritos que permanecem nas sombras, muitos deles ainda inteligentes, mas mesmo assim rebeldes com relação às leis divinas, podem sugestionar, provocar situações em que, se os encarnados não estiverem cuidadosos, entram nesse campo de afinidade perniciosa. E aí precisamos nos atentar, ainda mais em momentos em que a energia está mais densa, né? Por exemplo, agora no Carnaval, é muito importante orar e vigiar, porque são momentos assim que
abrem retaguardas, abrem situações para que essa energia densa se adentre nos nossos lares, com nossa família. Então, é muito importante buscar o equilíbrio em tudo que fazemos e tendo a consciência de não nos afastarmos das leis, das grandes leis que nos regem. E não nos afastar pode simplesmente significar pequenos gestos, pequenos atos no nosso dia a dia, né? Como eu comentei lá atrás. Para que assim, no nosso ritmo, a gente possa crescer e buscar se libertar dessas paixões, desses grilhões que ainda insistem a permanecer no nosso perispírito, inclusive, né? Nós sabemos que cada mundo traz condições para a criação e para o desenvolvimento do perispírito. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui na Terra, sofrendo a influência da matéria desse planeta na condição do meu perispírito. Existe uma lei de atração inerente a todos nós, mas se em algum momento for necessário renascer num outro mundo, numa outra escola de ensinamento, o perispírito continua. O nosso corpo teremos novos corpos, mas o mesmo espírito, continuando a sua trajetória evolutiva. Então, enquanto o Márcio volta, Marlene, traz aí as suas impressões em torno da mensagem. Por favor, querida. Coragem, carregam consigo os dramas internos de que se fazem autores. Nossas lembranças. Isso. Vai, Márcio. Voltou. Desculpa, voltou. Pode falar. Eu estava comentando sobre o perispírito, porque o texto ele começa e termina falando sobre o perispírito. Quando ele cita o veículo acrisolado e divino, é o nosso perispírito. A busca de tentar purificar. Nós sabemos que no nosso perispírito se encontra as informações que trazemos das várias experiências que obtivemos, se encontra, portanto, a nossa evolução, nosso nível evolutivo. E quando encarnados, principalmente nesse momento, principalmente nessa transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, é a grande oportunidade de tentar fazer essa depuração. As experiências que iremos vivenciar, a busca por uma sociedade mais justa, mais equilibrada, por uma vida familiar mais fraternal, mais carinhosa. Isso tudo certamente nos ajudará a iniciar, pelo menos, a domar as nossas paixões, né? E quem teve a oportunidade de assistir Nosso Lar 2 vislumbrou exatamente essas experiências no filme, né? O que acontece muitas vezes na casa espírita, o que acontece no seio familiar. Nós somos espíritos imperfeitos ainda. Precisamos exercitar não somente o perdão com as pessoas que convivemos, mas principalmente o auto-perdão. Nos dar uma chance diante de uma situação em que cometemos algum deslize, nos darmos a chance de recomeçar, de levantar, sacudir a poeira e buscar o crescimento, buscar o Cristo, buscar os exemplos e os ensinamentos de Jesus. Essa é a missão do espírita, né? Sedes perfeitos, quer dizer, buscar essa perfeição, mesmo que tão longe ainda, mas ao mesmo tempo tão próximo, porque depende de nós os pequenos atos, os pequenos gestos do dia a dia. Vocês querem participar? Eu estou falando muito. Não, tá tranquilo. Muito bem você. Ok, tranquilo, Márcio. Mas vamos então ver o que Marlene ela traz para a gente com relação à mensagem. Fica à vontade, Marlene. Assim é que a desencarnação não lhes modifica o campo íntimo. O que é que há muitas... Hoje, muito engraçado, eu estava conversando com a jovem
E ela dizia para o irmão que a mãe faleceu e ficou um irmão. Ela dizia, não, minha mãe está no céu. Essa mulher aí não é sua mãe. E hoje ele tem uma madrasta que cuida dele, mas a pessoa que cuida não deixa de ser mãe também. E a mãe dele, que deixou o corpo físico, continua lá com seus desafios internos, mesmo fora do corpo, e a mãe que fica encarnada também, né, de cuidar de um filho de outra pessoa. E esses dilemas que muitas das vezes a gente se encontra na caminhada, muitas das pessoas acreditam que morreu, a pessoa mudou de conduta. E, na maioria das vezes, voltando ao nosso lado 2, o médium que tinha um comportamento, uma conduta duvidosa, Otávio continua com o mesmo comportamento fora do corpo. Já que nós, observando o filme, eles dizem assim, a sua encarnação atual é a grande oportunidade que a gente tem de mudar de conduta, de buscar ter novas atitudes em nossa vida. O texto vem o tempo todo, e eles dizem assim, de milênio a milênio, pensa, nos buscando, dizendo que de século em século, de milênio a milênio, usando variados corpos, diversas posições no campo das formas. O que é isso? Se você não muda a sua conduta, se você não acredita que o amor é a energia que transforma, que renova tudo em nossa volta, você vai várias vezes. Você vai como um pai, volta como um filho, vai como avô, volta, e até você entender que a grande virada é o amor. É o amor por si, o amor por próximo, e as máximas do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Mas esse mesmo é a gente conseguir se olhar com amor e ver o outro com amor, para que a gente diminua essa necessidade de criticar, de falar mal, de, sei lá, não aprovar o que Renilda faz, o que Márcio faz. Somos todos irmãos. Porém, o diferente é importante. O diferente soma na nossa convivência e, acima de tudo, soma no aprendizado. Estamos na Escola Terra nessa grande oportunidade de transição. É agora. Oi. É agora a nossa forma de dizer, olha, eu me amo tanto a mim que eu consigo amar a Renilda, amar a Márcio, amar todos de forma natural. Eu não diria que igual, mas natural. Somos irmãos. Essa é uma das propostas do texto. Uhum. E quando a gente estava observando aqui, logo no início do texto, quando Emmanuel fala para a gente que no aprimoramento espiritual, muitas almas ainda estão entorpecidas após a morte física. E aí nós lembramos que o livro, o próprio filme Nosso Lar, mas o livro Os Mensageiros, ele vai trazer um momento em que André Luiz, mais Vicente, ele sai com Aniceto e vai numa outra colônia, que essa colônia, ela é, digamos assim, da responsabilidade de Nosso Lar. E tinham centenas de espíritos, 1000 e alguma coisa, agora não recordo o número preciso, desencarnados, ainda entorpecidos. E então eles começam a orar. Eles criam um campo energético oracional tão fantástico. Entretanto, os espíritos encontravam-se num processo de entorpecimento tão, eu diria assim, tão profundo que na oração, após a oração que é feita, apenas 2 ou são 3 espíritos conseguem levantar daquele torpor. Então, qual é a proposta que Emmanuel nos faz com esta mensagem? Vigie os seus pensamentos, vigie o seu comportamento, porque lá na frente ele vai dizer para nós que o pensamento é também substância rarefeita e que nós nos envolvemos, nós criamos um campo de acordo com o nosso pensamento. Se nós sofremos hoje, é em função daquilo que nós pensamos. Às vezes, quem nos escuta agora ou mais tarde, pai ou mãe, o filho sai
demorou de chegar, em vez de pensar assim, ó, Jesus, toma conta desse nosso irmão, ou Deus, tu que é o pai, toma conta dele. Não. Será que aconteceu alguma coisa? Será que foi atropelado? Só pensa coisa ruim. E a mensagem vem dizendo, opa, modifica o pensamento, vamos começar a pensar coisas boas. Entidades existem que estacionam durante muitos anos dentro dos quadros emocionais em que se comprazem. As entidades no processo de desencarnação e nós encarnados também muitas vezes nos prendemos à situação desta ordem. E às vezes a coisa nem aconteceu, mas já está imaginando aquilo, profetizando coisas ruins. Eu costumo dizer assim, Márcio e Marlene, está na hora de nós nos esforçarmos mais, mas um esforço maior, para usar o nosso conhecimento a nosso favor, usar o nosso verbo a nosso favor. Muitas vezes, naturalmente, a gente termina, de alguma forma, equivocando-se, usando de maneira contrária. Entretanto, precisa de um esforço maior para estarmos proferindo palavras positivas. Observe Jesus, levanta-te! Ó, o poder do verbo, e o paralítico de Cafarnaum se levantou. Vai e não peques mais. Né? Tua fé te curou. Então, ele deixa essa mensagem para a gente, ele deixa esse exemplo. Então, a gente precisa seguir exemplos dessa ordem e ter a coragem de sermos otimistas. Eu estava assistindo essa semana, Márcio, o filme Patos. Se não assistiu, assista, que é fantástico. Tá. O filme Patos. Você já assistiu? Não, meu filho quer ver. Assista, ele traz uma mensagem fantástica. O Nosso Lar também faz isso, mas o filme Patos ele faz isso. No momento em que eles são presos, e então ela desiste, ela que foi sempre otimista, ela que sempre convidou, né, a Pata, convidou o seu marido, que era o Pato, a sair daquele laguinho, aí conhecer coisas diferentes, coisas novas, conhecer o mundo. E ele um tanto pessimista, não querendo seguir esse caminhar. Mas vem um outro tio e disse, se você continuar assim, você vai terminar como eu, sozinho. E ele cria coragem e vai para outros mundos, conhecer novos lugares, com o objetivo de chegar à Jamaica. E nessa viagem eles encontram muitos desafios. E um deles, ele é preso. Ele foi ajudar alguém, um grupo de garças, só que eles terminaram sendo presos. Teve uma hora que ela desistiu. Você tinha razão, a gente não deveria sair do lago, que não sei o quê, você tinha razão. E aí ele levanta, ele diz, não, foi você que sempre me dizia, na hora, por mais difícil que a situação esteja, mas nós precisamos ser otimistas. Você sempre me falou assim, e agora nós precisamos acreditar que vai dar certo. E o que é que eles fazem? Juntos, eles conseguem chegar até a grade para salvar os outros, para desligar a tomada. Juntos, então, é em sociedade, é em família, essa célula máter menor, que nós vamos conseguir reestruturar-nos, essa autorreestruturação, e quando acontecer essa reestruturação, esse equilíbrio que ele fala, saindo do desequilíbrio, chegando a esse equilíbrio na família, como você trouxe, Márcio, nós levaremos isso para um grupo maior. E aí nós vamos sentir, nós vamos perceber essa modificação do nosso interior, que vai reverberar no nosso perispírito e vai modificar toda uma sociedade. É esse a proposta, é esse o convite, porque nós já dissemos, Marlene trouxe isso, Márcio também afirmou, que a desencarnação não vai transformar ninguém. Você será no mundo invisível, no nosso mundo real, aquilo que nós somos aqui agora. Não é assim, Márcio? Pode falar, Márcio. Você está com vontade de comentar? Pode comentar. Eu voltei agora. Pode falar. O sinal caiu para variar. Eu estava pensando sobre justamente a força do nosso pensamento nesse processo. Isso. Porque todos nós, com todo esse passado de dificuldades, dos desejos, das paixões se sobressaindo, e quando nós estamos encarnados, né, nós ficamos presos a crenças limitantes que acabam impulsionando a permanência dessas paixões. Uma dessas crenças limitantes é justamente a ideia de que morreu, acabou.
né? Morreu, a vida é uma só, vamos viver tudo que tem para viver agora, e porque um dia ao pó voltaremos, né? Esse é um ponto de vista que traz à pessoa um extremismo nas suas ações, e isso acaba alimentando vícios e atitudes realmente mais complicadas, eu diria. Um outro ponto de vista, e aí já dentro de pessoas que têm a crença na imortalidade da alma, é de querer deixar tudo para a próxima vida, né? As dificuldades que está passando agora, de jogar para depois, não, na próxima vida eu vou melhorar, eu vou crescer. Eu resolvo, né? Eu resolvo isso. Exatamente. Como, na verdade, nós mantemos a mesma situação depois da morte, nada muda. Só o corpo que fica realmente, mas Isso. o que nós sentimos e o que nós estudamos, né, fruto do nosso esforço, e também as nossas quedas permanecem no nosso perispírito, né? Eu achei muito interessante, porque o texto ele não cita a palavra perispírito, mas ele fala de corpo espiritual, né? Ele fala do veículo acrisolado e divino, quer dizer, dando a sugestão de que as nossas conquistas permanecem, mas também o que precisa ser melhorado, no lugar para depois. Não adianta esconder a sujeira embaixo do tapete. Em algum momento teremos que nos confrontar. E esse confrontamento, realmente, o próprio texto cita, né, algumas situações, né, os suicidas com moléstas ingratas, os criminosos com mutilações, os alcoólatras sintonizando com pais ou famílias com a mesma afinidade, trazendo, portanto, experiências de quedas dentro do lar. Mas também tudo é um aprendizado, né? Os grandes delinquentes com provas temíveis, enfermidades indefiníveis, ou seja, em algum momento nós teremos que encarar as consequências das nossas decisões. Só que quanto mais tempo você postergar isso, anos, séculos, milênios, como diz o texto, nós estacionamos, nós não evoluímos. Precisamos ter essa consciência, né, de tentar hoje desenhar uma nova história, novas decisões, uma nova postura. Nunca é tarde. É um trabalho pequeno, muitas vezes. Eu gosto muito de citar isso porque eu lembro muito, por exemplo, né, de Francisco de Assis. Ele citava bastante que são pequenos gestos, né? Pedra a pedra, você constrói o seu castelo, você constrói o seu sonho. Então, é através da simplicidade do dia a dia que a gente conquista o nosso aprimoramento. E se a gente souber, se nós nos sairmos bem em pequenas tarefas, no convívio com o nosso semelhante, certamente novas responsabilidades chegarão. E cada vez ficarão mais para trás dessas paixões, esse apego, né? Paixão tem muito a ver com apego. E apego realmente não deixa a pessoa crescer. A pessoa fica presa a uma sintonia, que pode ser com relação a uma pessoa ou com relação a bens materiais. A pessoa não se solta, né? E mais uma vez, esse texto fala sobre as nossas experiências. Todos nós passamos por esse tipo de situação, ainda nessa encarnação, inclusive, é um desafio do dia a dia. E certamente sintonizando com a espiritualidade, preces, boas leituras, assiduidade na casa espírita, ouvir palestras, seja presencialmente, hoje em dia online, né, pelo YouTube, quantas palestras maravilhosas nós encontramos. A gente constrói toda uma ambientação em nossa volta, e aí estamos fazendo a nossa parte. Nada como um passo de cada vez, mas um passo firme, um passo seguro. É uma caminhada muito longa, mas toda caminhada longa começa num primeiro passo. E que nós possamos nos dar essa chance no nosso dia a dia, de dar sempre esse primeiro passo, mesmo quando ainda tonteamos no caminho, mas é através da busca que a gente encontra.
Mesmo quando parecem, como a gente diz no cotidiano, mesmo quando a peteca cair, precisamos continuar com o pensamento otimista, que a coisa vai dar certo. E já chegando ao finalzinho do nosso programa, eu gostaria... Marlene, você tem alguma coisa que você queira acrescentar? Que eu quero proferir algum comentário sobre a questão do suicídio. Você quer falar alguma coisa mais? Não, fica à vontade. A gente vai lembrar, quando ele traz lá na página 36, ele diz: o homem desequilibra os próprios sentimentos. Quando o homem promove, o homem e mulher, tanto faz, ele usa homem de um modo geral. Quando o homem promove o desequilíbrio dos seus sentimentos, naturalmente, ele há um despenhadeiro e ele não sabe onde isso poderá dar. Na sua maioria das vezes, pode terminar acontecendo em função desse desequilíbrio emocional, sentimental, adentrar o processo do suicídio, não é? E esse suicídio vai lhe trazer consequências dolorosas. Portanto, amigos, no nosso evangelho de hoje, Evangelho por Emmanuel, nós dizemos, com muita propriedade, o suicídio não é solução para nada, não é solução para nenhum tipo de problema. Se você que brigou com o marido, se separou, sofreu algum tipo de traição, se você viveu qualquer que seja a problemática, desistir da vida não é a opção, não é a solução. O que nós sugerimos aqui é, como disse no filme Patos, é continuar, é prosseguir. Por mais desafiador que seja, por mais doloroso, por mais que a alma esteja sangrando, mas levanta a cabeça. Por mais, como diz Paulo de Tarso, os pés destroçados, os pés sangrando e os joelhos destroçados. Levantemos a cabeça e continuamos. Continuemos, porque o Cristo está conosco. E ele muitas vezes nos dirige, mas nós precisamos enxergar e perceber a sua presença. Levantemos, vamos nos soerguer e dizer: Mestre, eu estou aqui. Faz de mim segundo a tua vontade. Um anjo amigo, sem a menor dúvida, vai aparecer, encarnado e desencarnado, e vai nos abraçar e nos consolar de forma tão memorável que a nossa alma será enxugada, as lágrimas serão estancadas, vai passar tudo. E um anjo encarnado, eu sempre digo isso, Márcio, que Deus ele é tão maravilhoso que ele coloca anjos encarnados para nos auxiliar. Não temas, eu estou aqui, já disseram o Cristo. E quando ele fala isso, ele fala com propriedade. Eu estou aqui. E estando aqui, no invisível, ele coloca outros seres que pegam nossa mão e diz: vale a pena continuar. Então, amigo, levanta a cabeça, continua a sua jornada. Nós estamos aqui para te auxiliar. Bata na porta de alguém que, com certeza, essa porta vai se abrir. Pois o Cristo está conosco. E estando conosco, ele continuará por toda a eternidade, batendo na nossa porta, na porta dos nossos corações, dizendo: me deixa entrar. Deixa Jesus entrar em sua vida. Desta forma, nós estamos encerrando o programa e perguntamos: Márcio, você quer falar alguma coisa, proferir suas palavras finais, querido? Agradecer mais uma vez pelo convite, me desculpar pelo sinal da internet e dizer que muitas vezes esse anjo... Volta, Márcio. Muitas vezes esse anjo... Menino, misericórdia, Jesus. Quantos desafios nós enfrentamos no ao vivo para conseguirmos levar a mensagem, uma mensagem que restaura o equilíbrio, uma mensagem que convida a criatura humana a rever todo o seu posicionamento psíquico, toda a sua estrutura. Né? É muito interessante quando ele traz: o pensamento é substância rarefeita. Isso é rico, porque nós somos energia. Sendo essa energia, onde quer que chegamos, o outro vai perceber esse campo energético. Mas isso aí, Márcio, você estava falando e aí caiu de novo o sinal. Desculpa, eu estava comentando que nem sempre esse anjo vai ser alguém de fácil convívio, né? Muitas vezes pode ser alguém que vai nos instigar, que vai mexer conosco, que vai, de certa maneira, até nos provocar, no sentido de nos auto-questionarmos, né? O que estamos fazendo aqui?
de tocar nas nossas vaidades, muitas vezes, do nosso orgulho, mas essa pessoa, esse anjo, chega à nossa vida nessa condição para nos mostrar um algo a mais, que é possível melhorar, que é possível dar um passo mais construtivo em nossa caminhada. Nem sempre será um anjo. Nem sempre será um anjo bonzinho, vestido de branco, tudo bonitinho, não. Ele pode chegar de um outro formato, mas que vai nos ajudar a crescer como seres eternos. Muito bem. E assim, em função do nosso horário, Márcio, muito obrigada pelo seu carinho, por estar conosco, por aceitar o convite. Obrigada, Marlene. Muito obrigada, querida irmã, a quem nós amamos muito também e reverenciamos a sua presença neste programa, já há algum tempo conosco. Que o Mestre Jesus, que agora encerrando com a nossa prece, que o Mestre Jesus e a sua força crística que coordena todo este planeta, que ele possa, nesse instante, visitar todos os lares, mas de maneira muito especial, aquele lar que tem uma mãe sofrida, aquele lar que tem um filho que está perdido de si mesmo, que ele possa se encontrar através das nossas falas, das falas do Mestre, de qualquer irmão que sai por este mundo afora, anunciando Jesus. Então, que os hospitais também possam receber os eflúvios de amor dispensado pelo Rabi da Galileia, e que toda a humanidade perceba e compreenda que o Cristo continua o seu trabalho, mas ele espera amorosamente que cada um de nós possamos também continuar o nosso trabalho de autoaprimoramento, de autotransformação, buscando constantemente, junto com Jesus, a nossa renovação íntima. Que o nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco e por toda a humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.